Olá, espectadores, sejam bem-vindos a esta videoaula de Dreamweaver CS 5.5 no canal de Jai Web Productions and Tutos. Aqui é Jai Web e espero que vocês tenham uma boa aula. Nesta aula abordaremos o tema de criação de sites. Quando digo que iremos criar um site, não digo que iremos criar um portal da web que vai ser mostrado e que todo mundo vai ver e vai falar, nossa, você criou um site. Não, quando eu digo que você vai criar um site nesta videoaula, eu digo que nós iremos criar a estrutura básica, as pastas, como se fazendo uma analogia, o alicerce do nosso site. Nós iremos com isso falar para o Dreamweaver como que nós organizamos nosso site para que ele, tendo isto em mente, consiga nos ajudar a agilizar o processo de criação real do nosso site, ou seja, de criação daquilo que as pessoas vão ver. Criar site dentro do Dreamweaver significa criar as raízes, criar as estruturas, as pastas, é ensiná-lo o que nós queremos fazer, ensiná-lo como é a nossa linha de raciocínio, como organizamos os nossos arquivos. Enquanto criar um site na internet significa criar um portal que as pessoas irão ver, que as pessoas irão acessar, seja por qual motivo for, seja para obterem conhecimento, comprarem um produto, se sentirem melhor. Então, com esses conceitos em mente, eu espero que vocês gostem bastante desta videoaula. Eu peço desculpa pela minha demora para postar, mas é porque eu estou trabalhando com um projeto que um internauta pediu para mim, que é um projeto de criação de videoaulas para a criação de Blogger templates, né? E aqui está até a prova disso, né? Que eu estou criando os slides aqui. Não sei se eu vou mostrar com esses slides nas videoaulas, mas que pelo menos vão me ajudar a seguir uma linha cronológica, né? Para mim poder seguir um raciocínio e não me confundir durante as videoaulas, para que vocês não se confundam também. Porque afinal estou fazendo isso não é para mim, é para vocês. Aqui nós temos a janela Files. A janela Files, ou eu costumo chamar de site, né? Que é a janela que vai nos permitir ter acesso a arquivos. E como eu disse, falando de site no Dreamweaver, nós estamos falando de pastas, de arquivos, de diretórios. Ou seja, dessa forma nós vamos conseguir acessar de uma forma rápida todos os nossos arquivos e imagens e, enfim, tudo que a gente tiver dentro do nosso site, nós vamos poder acessar por aqui, até coisas fora do site, por exemplo, dentro do nosso computador, também podemos acessar por aqui, ok? Então vamos lá, vamos clicar em desktop aqui, onde tem esse desktop, nesse drop down aqui, e vamos escolher Manage Sites, ou você pode clicar nesse link azul aqui. Aqui está vazio, ou seja, não tenho nenhum site criado. Então eu vou vir aqui em New, ou seja, novo, e nós vamos criar um novo site. Em Site Name, você coloca o nome do seu site. Eu vou colocar aqui o nome do nosso site hipotético, chamado Veno. Eu estou utilizando o interpretador PHP dentro do meu computador, chamado WAMP Server. Esse interpretador, o que ele faz? Nós vamos criar arquivos dinâmicos, porque eu já mostrei por que nosso site tem que ser dinâmico. Mas em que linguagem? Em PHP. PHP precisa de ser interpretado por um programa, ou seja, um programa que roda no servidor, que vai ser onde que a gente vai hospedar o site na internet, ou no computador. Mas ele tem que ser lido por isso, porque o navegador, o Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, ele não consegue entender o PHP se a gente abrir ele sem isso, sem esse programa ler ele antes. Então a gente tem que ter esse interpretador dentro da máquina. E para isso você pode baixar na internet algum interpretador PHP, mas eu recomendo o AMP para essas videoaulas, porque ele é um nível bem básico, bem fácil de mexer e é completo. Então, é por isso que eu vou clicar aqui nesse Browse for Folder, e clicando aqui, por isso que eu vou acessar em Jesus, eu vou vir aqui em WAMP, clicar em www e criar uma pasta aqui. Por que eu tenho que criar uma pasta dentro de www? Porque você pode instalar o WAMP em qualquer lugar do seu computador, mas para poder fazer com que ele consiga rodar os arquivos que você criar em PHP, você tem que colocar esses arquivos dentro da pasta do programa, que é o WAMP, que você vai ter aqui tudo instalado, né? Todos os arquivos de instalação, dentro da pasta www, que é onde que ele pega os arquivos para poder ler e te mostrar como é que ficou. Então, aqui dentro de www, eu vou criar uma pasta chamada Veno. Vou dar um Enter, vou dar outro Enter para abrir
e um Enter para salvar. Ou seja, ele já mostrou aqui que eu estou acessando dentro de D, WAMP, www, vendo. Aqui dentro vai estar o meu site. Isso é a configuração simples. Depois a gente tem a configuração de servers. Servers ou servidores é onde que a gente vai configurar o nosso servidor na web. Ou seja, se a gente tiver um site, já tiver um lugar para hospedar o nosso site na internet, aqui que a gente vai configurar que lugar é este para o Dreamweaver pegar e mandar nossos arquivos para lá. Mas nós não temos isso ainda, então vamos deixar isso aqui para um vídeo aula onde eu for abordar isto. Version Control está relacionado a servers. Por quê? Porque aqui a gente vai definir o tipo de conexão que é estabelecida entre o Dreamweaver e o servidor. Então vamos deixar isso aqui também para uma outra videoaula. Advanced Settings. Em Advanced Settings, Local Info, nós temos que definir as configurações avançadas. Em Local Info, obviamente, são informações locais. Se são informações locais, deduzindo na linguagem de programação web, local significa dentro do computador, da máquina que você está trabalhando. Default Image Folders significa a pasta padrão de imagens. Por que eu tenho que colocar isso, dizer isso para o Dreamweaver? Para ele entender que toda imagem que eu for inserir dentro do Dreamweaver, ela tem que ter uma cópia lá nessa pasta de imagens. Normalmente a gente mesmo coloca essas imagens lá dentro, mas se a gente esquecer, o Dreamweaver coloca uma cópia lá dentro e a gente fica salvo pelo Dreamweaver e nosso site vai ter menos erros. Então vamos clicar aqui em Browse for Folder, ele já abre dentro do nosso site, vamos clicar aqui para criar mais uma pasta e vamos colocar uma pasta, você pode colocar o nome que você quiser, mas eu vou colocar o nome Images. Então o Enter, outro Enter para salvar e ficamos felizes. Site Media Query File, que seria o nosso arquivo, seria, né, porque nós vamos utilizar um arquivo de requisição de mídia. Não vamos utilizar isso porque nós não queremos que tenha níveis de acesso para as nossas pastas. Não queremos, pelo menos, que isto seja feito da forma que o Dreamweaver faz. Se formos fazer isso, vamos fazer isso na forma da nossa linguagem PHP. Web URL, que significa a URL do nosso site na internet, ou seja, como que a gente vai acessar qual que é o domínio do nosso site na internet. Nós não temos um domínio na internet, mas a gente pode acessar nosso site pelo computador. Como? Nós instalamos um interpretador, então lá no nosso computador a gente vai poder digitar no navegador local http://localhost o nome do nosso site, vendo, e aqui é a nossa URL. Então eu posso deixar ela aqui enquanto estiver desse jeito, enquanto eu estiver rodando o site no meu computador. Quando eu estiver rodando ele na internet mesmo, dentro de um servidor remoto, eu vou trocar isso aqui para, por exemplo, veno.com.br, entendeu? Cloaking, para ele, o que significa cloaking? Significa ocultação, disfarce. Então, significa que se eu tiver com o cloaking ativado, ele vai pegar dentro do nosso site, ou seja, dentro das nossas pastas do site, ele vai pegar ali dentro e todos os arquivos que tiverem com extensões estranhas, ou seja, coisas que o navegador não consegue interpretar, ele vai pegar e vai excluir para isso não ser enviado para o site, para o servidor, e estar sujeito a ataques de hacker e também deixar o nosso servidor mais cheio. Por quê? Normalmente aqui, vamos colocar aqui cloak files ending with, ou seja, esconder arquivos que estejam terminando com. Vamos pegar aqui o exemplo de .psd. .psd são os arquivos do Photoshop. Sem o Photoshop, a gente não consegue abrir esses arquivos, exceto se você tiver um outro programa que abre arquivos para o Photoshop. Mas pelo navegador, você não consegue abrir isso. Então, por que você vai enviar isso para o seu servidor? Não é inteligível. Então, se você colocar isso aqui, você vai estar poupando de enviar esses arquivos para o seu servidor e deixar ele mais cheio. Eu não vou ativar isso, porque não que nós sejamos perfeitos, mas nós temos que ter naturalmente este cuidado. Mas se você está começando, eu aconselho sim você ativar esta opção aqui, que ela pode ser bem útil. Mas é necessário cuidado, porque se você inserir um tipo de arquivo que você vai precisar, por exemplo, você colocou o arquivo.swf. SWF é o formato compilado das animações Flash. E você pode ter inserido uma dentro do seu site.
e o navegador consegue ler isso. E se você colocou ela como exceção aqui, então, obviamente, seu site vai dar um erro. Ele não vai exibir aquilo que você queria. E isso é ruim. Então, quando for colocar aqui as exceções, para já serem escondidas, por favor, coloque-as com prudência.